O jornal da Argentina, El Clarín, publicou aqui uma matéria, né? Por que proíbem o Pix, né? Por que o Trump está interessado nisso? Vou colocar aqui um trechinho para vocês, vamos lá. ¿Por qué Donald Trump quiere frenar el sistema de pagos que revolucionó Brasil? Su nombre es Pix y ahora genera ruido a nivel internacional. Un sistema simple, rápido y gratuito, que millones usan todos los días, pero que al mismo tiempo pone en jaque a las reglas tradicionales del negocio financiero. E aí, o seguinte, o jornal está levantando essa história, né? Que os interesses da extrema-direita aqui no Brasil são, sobretudo, interesses corporativos. Trump não está preocupado com o povo americano. Trump está preocupado com os grupos que dão dinheiro para a campanha dele, que fomentam os negócios dele de Trump, né? Que, aliás, está ficando cada vez mais bilionário à frente do governo norte-americano. Lula assina 10 acordos na Alemanha e projeta Brasil como protagonista na transição energética. O Lula assinou mais de 10 acordos. Na verdade, foram muito mais, porque foi uma delegação muito grande de empresários que não é custeada pelo governo. Agora, o que sai na imprensa, de uma maneira geral, é quanto o governo, quanto o Lula está gastando para se hospedar no hotel desse. Gente, é um negócio tão patife, tão mesquinho, tão idiota, mas enfim. Mas a falta de informação vinda do governo é que vai propiciar muito esse tipo de enfoque. Ao deixar a Alemanha, Lula cobra a reforma em Conselho da ONU, que é a matéria do jornal alemão, Deutsche Welle, né? Lula convoca a reunião para tratar de minerais críticos e Terrabras. Já comentei com vocês, essa história de empresa brasileira ser vendida para a empresa americana, uma transação contratual, ela pode se dar. Agora, a questão de se extrair recursos minerais do Brasil para vender, isso é outra história, gente. Isso aí, a lavra, né, a propriedade, como eu já mostrei para vocês, pertence ao povo brasileiro, conforme está no artigo 176 da Constituição Federal. Então, muita calma nessa hora, tem muita gente fazendo aí espuma em cima dessa história, mas isso ainda vai ter muito desdobramento, né? Tá para vir aí, como eu disse para vocês, a Terrabras que vai cuidar dos minerais críticos aqui no nosso país. Presidente Lula recebe honras militares no Palácio de Hessenhausen, na Alemanha, né? Esse aqui está no canal do Lula. Ele, enfim, sendo recebido lá para essas cerimônias todas, né? E a Brastemp fechou fábrica na Argentina e transferiu a produção para o interior de São Paulo. Mas a Argentina, segundo a extrema-direita, não está bombando, a economia lá não está crescendo, o Milei não está acabando com a pobreza lá. Agora, é um negócio estranho, né? Porque está acabando com a pobreza, mas as pessoas estão atacando gatos, estão atacando burros, né? Já tem açougue vendendo burro, restaurante servindo burro, açougue com carne de burro. Gente, é um negócio grotesco. E como é que a imprensa não fala isso aqui, né? Claro, quando a gente vê esses grupos todos mancomunados, a gente consegue saber por quê. Vejam, vamos lembrar aqui com quem o senhor Tarcísio de Freitas, com quem ele se simpatiza e que modelo econômico que ele acha legal, né? Se é o modelo brasileiro ou o modelo que está se comendo burro agora. O Luiz Caputo, e o senhor está fazendo uma elogio ao Milei. O Brasil está precisando de um plano motosserra? Eu acho que está. Eu acho que está. O que a gente está vendo é que a Argentina sabe exatamente o que está fazendo. O Milei sabe exatamente, o Caputo sabe exatamente. Eles cortaram 30% da despesa do governo. Nenhum país do mundo que não tenha passado por uma situação... Senhor Tarcísio, o senhor é governador, por que o senhor não corta 30% aí? Dá um exemplo, né? E aí, gente, as matérias na Argentina se multiplicam, tá? Em razão da crise. Vou colocar aqui um trechinho de mais uma aqui. Bueno, veníamos informando que Argentina está pasando por su nivel más bajo histórico en cuanto al consumo de carne. Sabemos que todos los consumos han disminuido drásticamente en Argentina, pero el consumo de carne y de pan estamos en un nivel histórico de baja de consumo de carne. Y esta semana salió a la luz que hay una carnicería en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, que comenzó a vender carne de burro. ¿Cuál es la diferencia económica? Un kilo de carne promedio cuesta 25.000 pesos y esta carnicería promociona la carne de burro a 7.500 pesos. Bueno, en realidad es una... Então, gente, é isso.
É isso que a imprensa esconde de todos nós. Em nome do pneu, na época do milho a gente pagava R$10 o litro da gasolina, R$50 no pacote de arroz, entrava na fila do osso, do pé de galinha, do couro de galinha, que tempo bom que não volta mais, que saudade desse tempo, amém. Escuta o que esse fazendeiro do Mato Grosso falou sobre o PT. Que o agricultor detesta tanto o PT e o Lula? O Lula é ruim com o agricultor? Nunca foi ruim, o PT nunca foi ruim com o agricultor. Na época da Dilma, o juro agrícola para um ano era de 2% para comprar máquina. 2% ao ano, não ao mês, ao ano. Então, assim, o governo do PT sempre privilegiou os agricultores. Quem usa um pouquinho a cabeça consegue ver quem de verdade faz pelo povo do campo. Esse ano, o governo federal tem valores recordes para o Plano Safra, para a agricultura familiar. O governo federal também já abriu mais de 500 novos mercados no mundo, em mais de 52 países. Isso é apoiar de verdade o agronegócio brasileiro. Não é só ficar no discurso de internet. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo fazendeiro que acha que sabe quem realmente defende a agricultura no Brasil e mostra quem de fato defende o agronegócio aqui no nosso país. O ministro Flávio Dino diz o seguinte: se tomarmos o mais condescendente dos quadros e considerarmos os desvios, entre aspas, apenas das emendas já pagas, temos a consolidação de um desvio de R$104 milhões. Assim, há de se levar em conta a projeção de que os investigados identificados foram responsáveis pela causação dos prejuízos estimados, o que insere a necessidade também de medidas tendentes à reparação de danos. No caso de Valdemar Costa Neto, há de se considerar a sua condição de beneficiário dos desvios. E aí, nesse caso, o ministro Flávio Dino acaba acusando, então, diante desses indícios, Valdemar Costa Neto e 3 servidores aqui da Câmara por crimes de peculato, desvio e associação criminosa. Então, ele determinou o bloqueio de quase R$120 milhões e também ele determinou medidas imediatas para proteger o erário público. A suspensão imediata dos pagamentos e execuções financeiras dessas 21 emendas parlamentares. Além disso, ele determinou que a Câmara dos Deputados deve entregar em 10 dias todos os documentos internos que detalham a tramitação dessas verbas. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi procurado pela reportagem da TV Globo e da Globo News e disse que negou que ele tenha feito indicações de emendas e disse também que, em determinados casos, essa é uma atribuição do líder dos partidos e que o que acontece é isso, é a liderança do partido determinando, na verdade, o destino da emenda. E ele falou também que a defesa ainda vai se manifestar sobre o caso. Volto com vocês aí no estúdio, Marcelo. Me aponte um projeto dessa turma aí. Eles falam de Bolsonaro. A pauta é segurança. Muito bem. Bolsonaro ficou 4 anos como presidente da República. Me aponte um projeto de Bolsonaro para a segurança. Uma melhoria de Bolsonaro na segurança. Me fale um presídio que o Bolsonaro construiu aqui no Ceará. Uma delegacia. Uma viatura que o Bolsonaro mandou para o Ceará. Me diga um hospital que o Bolsonaro fez aqui. Uma escola. Nada. Nada. Foi um governo falido, de um projeto falido, de um bando de incompetentes que vivem da mentira, do ódio e que tentam enganar as pessoas dessa forma. Só. Pessoal, um dia histórico para o Brasil. Vamos deixar o Bolsonaro de lado e vamos agora focar no presidente Lula. O FMI acaba de aumentar a previsão de crescimento do Brasil, enquanto o mundo, ou seja, recua no seu crescimento. Aqui no Brasil, graças ao comando do presidente Lula, do consumo interno, aumento das exportações e pela liderança do estadista Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil vai crescer acima do esperado. Ô, gente, isso é uma faca no pescoço dos bolsonaristas e de Flávio Bolsonaro, que estava apostando contra a economia brasileira, o tarifácio, as barganhas contra a democracia, mas o Lula está mostrando trabalho, o menor desemprego da história do Brasil, a inflação controlada, 4,2%, ou seja, o consumo do povo trabalhador, do povo brasileiro, aumentou em 25%, ou seja, as famílias brasileiras vivendo com mais dignidade. Vamos olhar, a Bolsa de Valores está batendo recorde, o dólar está lá embaixo.
acho muito menor o preço do que no desgoverno do Bolsonaro. Ou seja, eles diziam que isso aqui iria virar Venezuela, que o povo iria comer cachorro. O Brasil saiu do mapa da fome. É isso que nós vamos mostrar nas eleições que se avizinham, pessoal. Tá faltando 40 dias pra gente comparar quem é quem nesse país. E Luiz Inácio Lula da Silva será reeleito. Você que é petista, democrático, compartilhem esse vídeo, passe pra frente e vamos fortalecer a campanha do nosso Lula. É Lula, treta campeão. Vambora, pessoal! E o Lula já disse... Já que é terrorista, o PCC e o Comando Vermelho, que são traficantes, os neonazistas americanos que queimam negros lá nos Estados Unidos são também terroristas no Brasil. O Brasil considera agora os nazistas americanos, a Ku Klux Klan, de terroristas. Esses sim são terroristas, tá? Porque pegam inocentes, matam, queimam, né? E tem ideologia. A ideologia deles, o terrorismo tem uma ideologia por trás, coisa que o crime organizado não tem. Tá aqui, ó, que o narcotráfico não tem. Agora, a Ku Klux Klan tem. Os americanos têm, terroristas. Em 2019, a BR Distribuidora foi vendida para um grupo. E esse grupo ganhou o direito de continuar usando a marca Petrobras. Não existe hoje nenhum posto de gasolina da Petrobras, apesar deles estarem usando o nome da Petrobras comercialmente. Em 2020, foi vendida a Liquigás. E nós vemos o preço da botija de gás disparar com lucros exacerbados. Inclusive, a botija sai de distribuição a um preço de R$ 37,00. Chega ao consumidor, a família brasileira, em R$ 155,00. Com o advento da guerra, nós sempre avisamos, sempre fomos contra. Privatizar faz muito mal ao Brasil. E com o advento da guerra no Irã, nós vimos os preços dos combustíveis dispararem. Apesar da Petrobras segurar os preços por algum período. E nas refinarias que foram privatizadas, vendidas, esses preços, os aumentos chegaram a 88%. Nós precisamos de uma Petrobras, que o sistema Petrobras, ele volte do poço ao posto. Um sistema Petrobras forte, vertical, mas que atenda aos anseios do povo brasileiro. Soberania energética também é dignidade. Por isso, essa frente é tão importante para a reestatização do sistema Petrobras, para reaver as refinarias e a regulação da distribuição de combustíveis e gás, além de voltarmos e intensificarmos a produção de fertilizantes, tão importante para a soberania alimentar. Obrigada. Eu sou a professora Claudi e falo aqui pela Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia desse país. E nessa plataforma, nessa associação, tem vários representantes, metalúrgica, eletricitário, engenheiro, saneamento, professores, camponeses, atingidos por barragem, petroleiros, pesquisadores. Então há anos a gente está na luta, porque isso impacta diretamente a vida de cada cidadão desse país. Então nós também estamos na luta. Estamos agora, graças a Deus, com essa frente aí, a gente vai alcançar essa luta da reestatização da Petrobras. Eu quero até pedir desculpa aqui às lideranças, todos os deputados que gostariam de conversar. Se tem perguntas da imprensa, vamos responder, e quem tem condições de responder, porque como presidente da casa está terminando a reunião de líderes e vai também fazer aqui uma coletiva aqui para a imprensa, então nós queremos, então, com essa objetividade, responder ao questionamento da imprensa. Sim, nós apresentamos o projeto das BETs hoje, proibindo as BETs no país para fazer esse debate, porque está interferindo nas famílias brasileiras, está interferindo na economia, está interferindo na renda das famílias, no consumo de alimento, inclusive,
e em processos de desestruturações familiares muito grande no país. Cada dia tem novos estudos sobre as consequências das bets. Mais do que discutir se vai arrecadar tributo ou progressivamente, nós queremos fazer o debate de proibir as bets aqui no nosso país. É um projeto normal que vai tramitar normalmente aqui e no momento certo nós vamos apresentar um requerimento. Já era de se esperar, né, gente? Os bolsonaristas iriam passar pano e trazer uma justificativa o porquê o dono do frigorífico Goiás estava envolvendo com a mulher trans, né? Olha aqui a desculpa. Foi casinha que fizeram pro Leandro. O Traveco começa a falar um monte de coisa, tipo, pra envergonhar ele. E nota-se no vídeo que o Leandro fica em choque. Coisa de petista desgraçados. Foi o Lula, gente. Foi o Lula e o PT que pegaram o celular do Leandro, do frigorífico, que mandaram bom dia pra garota, que perguntaram se ela tinha horário hoje, que marcou o horário pras 13 horas. Foi o Lula e o PT. Foi o Lula e o PT que conversaram diariamente com essa mulher pra marcar um horário, pra ver que horário que estava disponível, que não desistia nunca. Foi o Lula e o PT que pegaram as redes sociais de Leandro e ficava ali vasculhando o perfil da mulher. E para completar, com certeza foi o Lula e o PT que obrigou o Leandro a entrar dentro do carro, ir até a casa da garota, tomar um banho, tirar a roupa, fazer a chuca e no final não pagar pelo programa. É tudo culpa do Lula e do PT, gente. Tá descoberto. O PT e o Lula estão avançados demais, gente. Criaram uma madeira de piroca, ditadura gaysista e agora um programa onde controlam as redes sociais e os corpos dos conservadores de Deus, Pátria e Família. A refinaria que foi vendida no governo de Jair Bolsonaro foi a refinaria Landulfo Alves, uma das mais importantes de todo o Nordeste. Na época, disseram que isso ia trazer concorrência, que os preços iam cair, que o combustível ia ficar mais barato. Mas o que muita gente na Bahia sentiu foi o contrário. Com o tempo, o impacto começou a aparecer. O gás de cozinha subiu, a gasolina também, e o peso no bolso ficou cada vez maior. Hoje a Bahia tem um dos gás de cozinha e combustíveis mais caros de todo o Nordeste. E isso não passou despercebido. Agora vem a virada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer comprar essa refinaria de volta. Graças a Deus! Graças a Deus! A mesma refinaria. A ideia é tentar mudar esse cenário. Diminuir os preços. Aliviar o bolso de quem paga caro até hoje. Trazer de volta o controle pode significar mais influência sobre os valores, mais estabilidade e uma tentativa de corrigir o impacto que veio depois da venda. Bomba, pessoal! O ministro André Mendonça acaba de mandar prender o passaporte Thiago Miranda. Thiago Miranda foi aquele que intermediou a conversa do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Foi ele que mandou o dinheiro para aquele fundo lá no Texas, gerenciado por Eduardo Bolsonaro. Teve uma operação contra o Thiago Miranda, porque ele estava naquela Operação DV, Operação Daniel Vorcaro. Era uma milícia e estavam chantageando um bocado de gente, ameaçando o jornalista. Pois bem, eu tinha entrado ontem com um pedido de apreensão do passaporte. Agora o ministro André Mendonça deu. Deu por quê? Porque a PF também pediu. Descobriu que ele tinha uma passagem marcada para os Estados Unidos no próximo dia 13. Eu estava alertando. Esse cara é um cara central. Ele ia tentar fugir. Essa turma bolsonarista, eles gostam de fugir para os Estados Unidos. E no caso dele, veja, ele é uma peça central. Porque ele liga Flávio Bolsonaro ao Vorcaro, o caminho do dinheiro. E ele também liga toda essa estrutura miliciana que eles tinham. Era o Projeto DV, fazia parte do Projeto DV o Sicário, que ameaçava as pessoas, e fazia parte também o Marcelão. Quem vem a ser o Marcelão? Marcelão é o melhor amigo do Flávio Bolsonaro. Era o publicitário do Flávio Bolsonaro. É uma quadrilha, é uma organização criminosa. Então agora, a apreensão do passaporte. Eu vou continuar exigindo. Esse cara tem que ser preso. Tem muita operação que prende as pessoas. Ele está todo enrolado. Ele tem que explicar para onde foi aquele dinheiro. Os 134 milhões, que a gente sabe que pelo menos 61 milhões foram pagos do Vorcaro para Flávio Eduardo Bolsonaro via Thiago Miranda. Vamos em frente, pessoal.
vamos ficar atentos. Nós vamos exigir a apuração e a prisão dessa turma. Travesti, né? Transsexual não gosta de comer cu. Transsexual quer operar, eu quero operar. Vários querem operar. Nenhuma gosta. Vocês que colocam esse fetiche na cabeça de vocês, vocês tratam a gente como homem. É vocês que chamam a gente pra comer a mulher de vocês que querem que a gente... É por isso que vocês tratam a gente como homem, não quer que a gente use o banheiro das mulheres, são vocês. E aquele cara lá, eu queria que ele viesse comigo dele. Que aí vai ser babado, eu não quero ver ele ameaçar travesti falando de banheiro. Aí ele ameaçou falando que se vê trans. A família Bolsonaro é uma coisa só. Mesmo Michele e Flávio. Eles, tendo identidade, é uma coisa só. Pensam igual, pensaram igual o país e pensam o país da mesma forma, né? O Deus deles, Deus, pátria e família, não é o mesmo Deus nosso, né? A mesma pátria, não é a pátria brasileira, é a pátria estrangeira, né? A família, quem faz pela família brasileira, quem sempre fez pela família brasileira, é quem entrega a casa popular, é quem garante a quem mais precisa o Bolsa Família, é quem coloca o pobre na universidade, é quem garante cultura, educação, né? Investimento no futuro em ciência, tecnologia e inovação. Isso tudo quem fez, né, foi o Lula 3. E quem destruiu e deixou de fazer foi o ex-presidente Bolsonaro. A senhora acha que o presidente Lula teria mais ou menos chance de ganhar se fosse Michele Bolsonaro seu oponente? Não sei sequer se o ex-presidente lança uma mulher candidata a presidente da República conhecendo, né, o que ele pensa sobre isso. Por que Lula virou símbolo do povo? Porque, para milhões de brasileiros, ele não parece alguém que veio de cima. Parece alguém que veio da mesma vida que eles. Lula nasceu pobre, saiu do Nordeste, virou operário em São Paulo e conheceu de perto a rotina de quem trabalha muito e quase nunca é ouvido. Quando chegou à política, ele levou essa história junto. Por isso, para muita gente, Lula não é só um presidente ou um nome de partido. Ele virou uma memória. A ideia de que alguém que veio de baixo também podia chegar ao poder. Você pode apoiar ou criticar, mas ignorar essa força popular é impossível. Os Estados Unidos nunca aceitou que o Brasil fosse protagonista internacional. Eles nunca gostaram do Brasil porque quando a Bolívia e o Brasil fizeram o começo da guerra pelo território do Acre, os americanos estavam no Rio Acre com um navio defendendo a Bolívia, não era defendendo o Brasil. Então é aquele negócio de Maquiavel, dividir para reinar. Se você pegar as Forças Armadas da Argentina até a Venezuela, você vai perceber que todos os cursos nas Forças Armadas desses países é que o Brasil é o inimigo, o Brasil é o perigo, é preciso evitar o Brasil. Isso sempre foi assim. Dado por quem? Orientação dada por quem? Pelos americanos. Qualquer coisa vale mais a pena do que uma guerra. Agora, para os Estados Unidos é bom, porque ele só faz guerra longe, longe, longe. Qual é o espírito da emenda, segundo o criador do instrumento na Constituição? O seu voto para deputado e para senador, ele é um voto muito importante. Porque para o Constituinte, para a nossa lei, o deputado e o senador são a menor ponte entre a necessidade do seu estado, da sua cidade, da sua rua, da sua casa e o poder público. A menor ponte porque, se você sabe em quem você votou, você tem uma representação desse parlamentar na sua cidade, uma representação desse parlamentar no seu bairro, uma representação desse parlamentar no seu estado, e você vai lá e fala, a ponte que junta o meu município ao município onde eu presto serviço caiu. E aí esse parlamentar tem um instrumento dado pela Constituição para encurtar o caminho entre a necessidade da população e o dinheiro público. Essa é a ideia da emenda. O parlamento ficou satisfeito com isso? Não. O parlamento resolveu, sob Jair Bolsonaro, criar ou elasticizar ao máximo o que a gente conhece hoje como orçamento secreto.
de uma maneira em que a pessoa que deu a este parlamentar o direito de exercer a destinação de emenda de recurso simplesmente não saiba para onde foi o dinheiro dela. Não saiba para onde foi o dinheiro público. Se para a cidade onde ela que elegeu aquele parlamentar, para o estado que elegeu aquele parlamentar, ou se para o interesse de um terceiro, que é o que a gente está vendo agora. Valdemar da Costa Neto não tem mandato. Valdemar da Costa Neto não tem cargo de liderança partidária dentro da Câmara. Valdemar da Costa Neto, nem no quesito mais escandaloso do orçamento secreto, que é você pegar um líder de uma comissão e este líder dizer para onde vai o dinheiro, teria direito a fazê-lo. 119 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, suspeitos de terem ido para locais determinados não pelo parlamentar eleito, não pelo deputado eleito, mas pelo presidente de um partido que manteve tentáculos muito próximos com a gestão anterior e com esta também da Câmara dos Deputados. Diante de toda a sorte de absurdo que nós já vimos em se tratando de orçamento secreto, desde a cidade dos desdentados no Maranhão, até o esquema montado pelo deputado Josimar Maranhãozinho e outros, todos os 3 do PL, para desviar dinheiro de emenda, achacando o prefeito, dizendo eu mando dinheiro, mas 1/3 é meu, 25% é meu. Então aí, que tal volta? Condenados foram. Agora a gente tem o agente oculto, a pessoa que não foi eleita, a pessoa que não tem direito e que ainda assim determinou quase 120 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, o investimento de quase 120 milhões de reais à revelia do que diz a lei. Sarza, se comprovadas as alegações nessa hipótese inicial investigatória da Polícia Federal, o Brasil de fato está batendo recorde na categoria de disfarçatez, porque o cara tem apenas 90 deputados, Sarza. Quase 100 deputados. E não dava para, por meio desses, atender ali, né? Ou, sei lá, fazer a gestão. Eu não sei. Quiser ter direito à emenda, disputa o mandato. Legalmente é a única forma. Qualquer pessoa no Brasil, se estudar, se torna uma pessoa de esquerda. Se estudar, vê o Nicolas Ferreira, ele disse assim, ó, a nossa grande vantagem é ter um povo burro que não estuda. O nosso escudo, nós estamos blindados por termos um povo burro, um povo que não estuda. Vê o que sai da cabeça de um extremista da direita. As pessoas sabem disso. Qualquer pessoa que abrir o coração, que estudar, que quiser evoluir um pouquinho, ela vai ser uma pessoa socialista, ela vai ser uma pessoa progressista, ela vai ser uma pessoa que vai sempre pensar no próximo. Os Estados Unidos não ameaçaram destruir uma civilização inteira, a iraniana? Não ameaçaram jogar armas nucleares? Israel não ameaçou usar armas nucleares? Esses são os atores nucleares inimigos da raça humana e inimigos do Brasil. Nós temos que ter a coragem de dizer isso. O Lula disse agora abertamente que sua principal preocupação no próximo governo será a soberania nacional. E ele falou em defesa da soberania nacional. Defesa da soberania nacional é uma maneira sutil de dizer, olha, eu vou me preocupar com a indústria da defesa. Eu vou me preocupar com mísseis, eu vou me preocupar com submarino, inclusive nuclear, eu vou me preocupar com aviônica, portanto os meus caças, eu vou me preocupar com os meus drones, eu vou me preocupar com, por que não? Com o meu programa nuclear. Para isso nós precisamos de uma nova doutrina militar. São de novos militares. Uma nova doutrina militar. Doutrina militar abertamente nacionalista, soberanista e que encare qual é o inimigo verdadeiro do Brasil, os Estados Unidos. E que encare também que um projeto nacional é com o povo, não contra o povo. Patriotismo verdadeiro é um grande projeto nacional que inclua o povo, não aquele patriotismo por cima. Nós precisamos fabricar bomba atômica? Não. Agora, nós temos direito ao ciclo completo do enriquecimento? Temos. Nós temos que reconfigurar o Tratado de Não Proliferação Nuclear para duas coisas. Desmontar os arsenais nucleares de quem tem e não ter mais arsenal nuclear no mundo. Agora, ter o direito a todo o ciclo nuclear, nós temos que ter. Se nós formos atacados belicamente com artefatos nucleares, o Brasil, nós deveríamos ter o direito de, em 30 segundos, criar uma ogiva. Por quê? Porque nós temos os mísseis, que são a principal capacidade dissuasiva. Para quê? Para ogivas convencionais. Mas nós podemos colocar uma nuclear, se formos atacados nuclearmente, temos que ter essa possibilidade. E por que não? Cara, eu estou impressionado com a quantidade de desgraças que estão acontecendo no nosso país. Não dá tempo de nos atualizarmos. De ontem para hoje, aquele Márcio Canella, indicado pelo Flávio Bolsonaro para ser senador, preso por envolvimento com crime organizado. Hoje, Valdemar da Costa Neto, desbaratado pela Polícia Federal, num desvio de 119 milhões de emendas parlamentares. Soma-se a isso
o cara lá do frigorífico, né, que fazia a picanha do Bolsonaro, né, que queria ser o passivo lá com a transexual, e deu essa bronca toda que a trans não queria ser ativa na história, e o cara não quis pagar os R$500, que foi combinado com o programa, né, pelo programa. Daí eu lembro do cara, aquele do pastor de calcinha, vocês lembram? E o cara disse que era ele estava fazendo uma investigação na rua. É muita cara de pau, meu. Cara, nem os mais próximos do Flávio Bolsonaro estão mais aturando. Michele Bolsonaro já saltou do barco. Damares já saltou do barco. Zé Trovão saltou do barco. Meu, é uma autofagia, os caras estão se matando, né? E os dois partidos já abandonaram também, né? União Brasil e Progressista já disseram que não apoiarão o Flávio Bolsonaro. Mas é importante que se diga que aquele Márcio Canella é do União Brasil, tá? O primeiro cara aquele que foi preso lá, que era a indicação do Flávio para senador, é do União Brasil, não é do PL. O União Brasil é muita falta de vergonha na cara abandonar aí o Flávio, sendo que o cara que foi preso é do partido deles, né?